Começa no castelo da família Campbell. Pelo que o nosso prota se lembra, ele tinha acabado de sofrer um acidente de carro. Quando ele olha para suas mãos, ele até acha que tinha viajado no tempo. Porém, a decoração daquele palácio era no estilo ocidental, então ele se vê no espelho e percebe que era mais novo, e também era mais bonito. Então, ele já começa a entrar em pânico, pensando que não só viajou no tempo, mas sim virou outra pessoa. Porém, essa parecia ser uma situação boa. E olhando um pouco melhor, ele até se achava mais bonito, porém ele já estava pensando que isso era bom demais para ser verdade, até porque nada de bom acontecia na vida dele. O nosso herói é aquele tipo de nerdola que só ficava jogando videogame o dia inteiro, então ele decide pegar uma faca e conferir se tudo aquilo não era um sonho. Ele fez um pequeno corte no seu dedo, porém a lâmina estava muito afiada e acabou virando um corte profundo. Ele rola para todos os lados gritando de dor. Em choque ele percebe que aquele mundo é real mesmo. Nesse instante, ele percebe que aquela aparência lembra muito um personagem da novela que ele lia. Porém, ele não teve muita sorte e acabou reencarnando no vilão que foi exilado. Mas para melhorar um pouquinho a situação do nosso protagonista, ele renasceu no corpo de um vilão riquinho, herdeiro de uma família poderosa. Só o azar já começa aí, pois ele renasceu no pior personagem da história. Nosso herói nasceu no corpo do Moon Campbell, que é o pior personagem dessa história que ele lia no mundo real. Nosso protagonista já começa a entrar em desespero, porque esse vilão já era derrotado nos primeiros capítulos. Nesse instante, a sua empregada acaba batendo na porta, e ele pede para que ela entre. A garota dá as boas-vindas ao seu mestre, e o nome dela é Anna Campbell. A empregada havia trazido a roupa para o banquete da manhã, e disse que a mãe do garoto pediu para que ele a testasse. Nosso prota estava tratando ela super bem, muito contrário do que o vilão a tratava. Por isso ela se aproximou para conferir se ele estava realmente ferido. Ele acabou pedindo um curativo, porém a garota já vai se agachando e colocando o dedo dele dentro da sua boca. Aquilo ali parecia muito legal, digamos assim, pro protagonista. E o sem vergonha já fica todo empolgado. Ela disse que o machucado agora já havia sido curado, e ainda fala para ele não se machucar novamente. O moleque fica todo vermelho de vergonha, falando que vai lembrar disso. Então a garota se vira e sai dizendo que vai voltar ao trabalho. E já vai logo bater na porta e o moleque fica extremamente animado. A partir de agora, parecia que Deus havia lhe dado uma chance de ser feliz nesse novo mundo. E ele até começa a rolar para todos os lados, dizendo que ele é rico e que tem uma linda empregada. Por outro lado, Hannah estava do lado de fora. Ela não acreditava que seu mestre havia sido gentil com ela. O prota sabia que pela história da novel, ele iria provocar o protagonista na festa de amanhã. E como ele tinha pouco tempo para mudar a visão das pessoas, ele ia tentar se desculpar da melhor forma possível. Então ele ia ter que se humilhar, porém a festa já era amanhã, e se ele não se desculpasse com a protagonista, ele teria aquele final trágico. Quando ele calcula todas as desculpas que ele ia ter que pedir, já fica paralisado e até dá um grito, dizendo que não vai dar tempo suficiente. Porém ele começa a pedir a ajuda dos deuses, ou a ajuda do sistema. Porém não existia sistema nenhum. Então ele começa a chorar. Amanhã seria sua festa de 18 anos e ele já ia acabar morto. Então ele fica pensando que deverá se humilhar beijando os pés da protagonista, para poder mudar o seu destino. Já estava tudo decidido, e ele iria se ajoelhar 1000 vezes para adquirir o perdão. Nesse instante, um livro cai de um portal e bate na sua cabeça. O nosso prota começa a reclamar perguntando quem estava ali. Porém ele percebe que era um livro de capa dura. Aquilo toca mais para um grimório, e emanava um poder sombrio. Ele imaginava que isso era a resposta de um sistema, ou até mesmo de um deus. Parecia que finalmente o mundo estava conspirando a seu favor. Ele agarra o grimório dizendo que Deus não havia se esquecido dele. O nosso prota começa a folhear aquele livro, imaginando que vai conter inúmeras trapaças. Porém, quando ele olha direito, parecia que não tinha nada de útil. Ele revira o livro para todos os lados, e realmente não tinha nenhuma palavra escrita, o que deixa ele muito frustrado. O Moon pensa que deve ter alguma fórmula secreta para liberar as magias desse livro. Com o impacto do Grimório na sua cabeça, ele acabou ficando com um machucado, e por isso uma pequena gota vermelha acabou caindo nas suas páginas. Uma hora sombria começou a correr todo o livro, e as páginas começaram a se mexer. Rapidamente parecia uma espécie de magia sombria, estava tentando absorver o nosso herói. Ao acordar, seus braços e pernas estavam presos, ele estava completamente acorrentado. E quando Moon abre os olhos, havia ali na sua frente uma mulher o encarando. Ela dizia que esperava por ele, há muito tempo, e que ele não sabia o quão triste ela estava por ficar aguardando. A mulher fica dizendo que ele é maligno, e também egoísta. Parecia que ela queria ele somente para ela. Ela era uma espécie de garota paranoica. Ela diz para ele não se preocupar,
ela iria limpar ele com seu amor. E ainda termina dizendo que eles vão permanecer juntos para sempre. Ele dá um grito quando vê as lâminas se aproximando de seu rosto, mas nesse instante o Mon acorda daquele pesadelo. Aquilo parecia real demais para ser um simples sonho. A sua cabeça estava um pouco dolorida, e as suas mãos ainda tremiam bastante. Ele começa a achar que aquilo foi uma premonição. Antes de desmaiar, ele se lembra que aquele líquido vermelho tinha caído no livro. Ele até tenta descobrir o significado das palavras daquela mulher. Porém, quando ele abriu o livro novamente, está escrito que ele não devia mudar o destino do personagem. Aquela magia sombria sai do Grimório e entra dentro da sua mente. Ele acaba entendendo o recado, que ele não deveria mudar o destino nesse instante. O Prota percebe que estava completamente ferrado, e ele teria que seguir todo o roteiro daquela história, sem mudar nenhuma vírgula. Pelo menos ele tem que ser otimista, dizendo que no final da história não é revelado o que acontece com esse personagem. Ele sabia que Mon Campbell seria exilado, e se tornaria um mendigo. Porém ele não poderia dar a volta por cima. Ele até fica com um papinho de que no mundo real ele era um socialista trabalhador. Nice. Mais tarde ele desce para almoçar, e parecia que ele nunca tinha comido um prato delicioso daqueles. Aquela comida era muito saborosa. Eu tô até começando a achar que ele realmente morava num país socialista, já que parecia que nunca tinha havido comida na vida. A Salma pergunta o que aconteceu com Mon Campbell, pois ele parecia estar muito feliz. E a nossa digníssima duquesa Nice Campbell, Leopold Long Campbell, fala que seu filho está muito feliz, pois amanhã ele vai fazer 18 anos. Vamos falar que é exatamente isso. Ele estava disfarçando, fingindo que não passava fome na sua primeira vida. A sua mãe fica toda animada, dizendo que amanhã terá muitas gatinhas atrás dele. Porém, seu pai fala que o garotão já está comprometido com a princesa Cecília. Sua mãe não gostava muito daquela garota, e fica dizendo que ela é muito fria e nada fofa. Por outro lado, Mon não se lembrava dessa princesa Cecília, mas quando ele começa a recobrar a memória, ele lembra que essa princesa tinha conquistado muitos fãs, provavelmente era aqueles nerdolas que não saíam de casa, e que ainda compravam um travesseiro com estampa de iPhone. Nesse instante, nosso herói fica com pena de seus pais, pois o Mon na história real não valia nada. Só que os pais do garoto pareciam que realmente se importavam com ele, e no final das contas, as atitudes desse personagem acabou com a reputação de seus pais, por isso ele estava determinado a salvar o destino deles, e somente arruinar a si próprio. Aquele sistema maligno disse que ele não poderia mudar o seu destino, mas não disse nada sobre mudar o destino dos outros ao seu redor. O dia já estava entardecendo. O Mon sabia que amanhã ele iria se encontrar com sua noiva Cecília, e também arrumar alguma forma de estragar o noivado com ela. Ele queria comprar uma espécie de sonífero, e só ia conseguir isso no mercado negro. Nesse instante ele acaba se esbarrando numa empregada e derruba todo o chá em cima dela. Quando a garotinha percebe que ela se esbarrou no terrível Mon, ela fica morrendo de medo. O cara realmente não valia nada e tinha uma péssima reputação, por isso a garota já levanta rapidamente pedindo desculpas ao jovem mestre. Ele diz que estava tudo bem, mas ela percebe que tinha uma mancha na roupa dele. Por isso ela já se ajoelha pedindo perdão, implorando para que Irmão demita ela. Isso deixa Mon um pouco bolado, pois o dono original desse corpo não era nada legal. Ele fala para a garota se levantar e que foi apenas um acidente, e que não iria castigá-la. A garota estava com febre, então ele se aproximou dela para medir a sua temperatura. Aquilo acaba causando uma situação romântica, e ela fala que está trabalhando duro, por causa da festa de amanhã. Nesse instante, aquela empregada Hannah havia chegado ao nosso herói. Diz para ele levar a pequena garota para descansar. Antes o jovem mestre pergunta qual era o nome dela, e a garota diz que se chama Noel. Hannah fala que tem muitas funções por causa da festa de amanhã, e que não dava para a garota descansar.